Olá, meus irmãos de Seara de Luz. É uma imensa alegria estar aqui podendo fazer essa palestra, mesmo que de forma virtual, online ainda, mas é com o coração repleto de esperança e de amor que nós aguardamos o fim desta pandemia para que nós possamos nos ver pessoalmente, estarmos mais juntinhos um com o outro, sentindo a energia maravilhosa que emana do coração de cada um de vocês. Hoje, o tema proposto é indulgência e tolerância, que é um tema que tem que estar na pauta do verdadeiro cristão, tem que ser um tema que ele precisa trabalhar no seu dia a dia, e a gente vai conversar um pouco sobre indulgência e tolerância. Quase todos os livros base da doutrina espírita fala sobre a indulgência e fala sobre a tolerância em algum ponto. Então nós vamos iniciar falando sobre a indulgência, que é esse sentimento fraternal que nós necessitamos nutrir e cultivar para com os nossos irmãos, Esse sentimento que faz com que a gente não critique ou que não faça anotações chocantes sobre os atos dos nossos irmãos. A indulgência, ela perdoa a falta alheia, ela faz com que a gente tenha realmente o amor nas nossas movimentações, no nosso olhar, no nosso pensar, nas nossas ações. E falando em olhar, me fez lembrar de uma passagem de Mateus 6, 22, que eu gostaria de iniciar lendo sobre ela. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus aqui vem nos relatar o que Jesus nos falou sobre os nossos olhos. Como nós estamos olhando para os nossos irmãos, para as ações dos nossos irmãos. Como nós estamos enxergando as atitudes alheias. A indulgência faz e pede que nós tenhamos uma postura muito mais cristã, do ponto de vista dos ensinamentos do Cristo. Nós precisamos analisar as situações que estão ao nosso redor com mais amor. Porque a pessoa indulgente, ela não vê o defeito dos outros, ou se vê, não alardeia, ela não espalha, ela busca sempre olhar, mesmo naquela pessoa que está cometendo erro, pontos positivos. E precisamos fazer isso, porque nós também necessitamos da indulgência alheia. Nós necessitamos da indulgência dos nossos irmãos, daqueles que estão próximos a nós. E nós temos a oportunidade, neste momento, desde o ano de 2020, perdurando ainda para o ano de 2021, essa aproximação maior com os nossos familiares, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós estamos passando por uma oportunidade única em nossa existência de trabalhar a indulgência, de trabalhar o perdão das ofensas, de poder olhar as faltas alheias e buscar o que há de melhor naquela pessoa, ao invés de alardear as suas faltas e os seus erros. Nós temos condições, sim, de chamar aquela pessoa que está errando, de chamar aquela pessoa que cometeu um erro, uma falta, de qualquer natureza que seja, e conversar
amorosamente com ela. Buscar fazer com que ela seja tocada no seu íntimo, para que ela mesma possa reflexionar sobre as suas ações, sobre os seus atos, sobre as suas atitudes diante do que está sendo apresentado, diante do que está sendo feito. Nós temos condições de fazer isso, né? E Joana nos chama a atenção em um ponto muito importante quando ela traz para a gente, em um texto que ela fala, né? Indulgência permanente. Olha o que ela fala: escasseia cada vez mais no comportamento humano a indulgência. Cada vez mais nós estamos esquecendo de ser indulgentes. Cada vez mais nós estamos deixando de praticar a caridade para com as faltas alheias. E nós, tomando postura de inquisidores ou de juízes, nós damos a sentença àquele que errou. Nós colocamos ele de modo a ser punido, mesmo que mentalmente, mas já tomamos essa postura equivocada. Ou quando nós vamos tomar uma postura correta de chamá-lo à atenção, amorosamente, carinhosamente, fazendo com que ele possa entender aonde ele está errando, entender aonde ele precisa se melhorar, nós tomamos uma postura de benfeitor equivocado, né? Um pseudo-benfeitor. Porque se eu ainda pratico as mesmas mazelas e as mesmas faltas que aquele irmão está praticando, está cometendo, qual é o tamanho da minha envergadura moral para chamá-lo à atenção? Qual é o tamanho da minha postura moral? Com que direito eu tenho para chamar a atenção daquele irmão que comete o mesmo erro que eu? O que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o Evangelho nos outros? Eu estou sendo rígido com os outros? Eu estou sendo severo com os outros? Quando, na verdade, eu preciso ser severo e rígido para comigo mesmo, para com as minhas faltas, para com os meus erros. Eu preciso pontuar para mim mesmo aonde eu estou errando, aonde eu perdi uma oportunidade de me melhorar intimamente, aonde eu perdi uma oportunidade de me erguer moralmente. Aonde é que eu estou errando? E como eu consigo identificar a falta alheia? Porque eu sei aonde está. Eu reconheço porque muitas das vezes aquele irmão que está errando, eu estou olhando para ele, mas na verdade eu estou olhando para um espelho que está refletindo as minhas faltas. E pasmem, meus irmãos, nós fazemos isso corriqueiramente, mas precisamos buscar, assim como eu disse lá no início, da nossa conversa, ser pauta do nosso dia a dia a indulgência. Ser pauta da nossa vida a indulgência. Porque quando Kardec perguntou aos espíritos como entendia Jesus a caridade, como é que ele tinha na sua consciência o que era a caridade, eles responderam: indulgência
para com as imperfeições alheias. Não, BIP, né, na verdade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O famoso BIP, né, que a gente está acostumado a falar na nossa doutrina. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão. Assim enxergava Jesus. E no meio dessas três está lá a indulgência. Está ela a fazer com que a gente entenda que esses três aspectos da caridade é, na verdade, uma escala, né? Eu preciso ser benevolente para com todos, eu preciso ter a indulgência para as imperfeições alheias e eu preciso perdoar as ofensas. Eu preciso ser benevolente, indulgente e perdoar as ofensas. É uma escala, né, que nós precisamos fazer para poder sermos realmente caridosos. Então, a benevolência precisa ser trabalhada, assim como a indulgência, que está no meio do caminho ali entre o ser benevolente e perdoar. Nós estamos trabalhando a indulgência de forma muito superficial. Nós não conseguimos aprofundar a indulgência como o Cristo mesmo nos pede. Porque se a gente para analisar, nós não damos nem a chance da pessoa se recompor, se reestruturar, se reestabelecer diante da lei divina. Porque todo indivíduo precisa de oportunidade para se restabelecer diante das leis divinas. Porque nós somos exímios. Isso é até engraçado de falar. Nós somos experts em errar. Nós somos exímios profissionais, né? Nós somos profissionais experts em cometer faltas, em cometer erros, em se desviar das leis divinas. E precisamos da indulgência do Pai, que sempre nos abre a porta novamente. A porta da oportunidade, a porta da reencarnação, para que a gente possa nos ajustarmos com as leis divinas, as quais nós falhamos ou fraquejamos, reajustar com os nossos companheiros de caminhada. Então, nós precisamos, muito mais do que aquele irmão se restabelecer, nós precisamos dar a oportunidade dele se restabelecer. E com a indulgência nós conseguimos fazer isso. Sem ela, nós vamos ser juízes e algozes daqueles que cometem falhas, daqueles que estão a cometer erros. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos amar o nosso próximo como nós mesmos amamos. Como nós nos amamos. Buscar nas faltas deles, nas faltas alheias, sabemos que ninguém é perfeito, que todos que estão aqui neste planeta estão a caminho da perfeição, estão aqui ombro a ombro com a gente, né, lado a lado com a gente, buscando se melhorar intimamente, buscando se melhorar diante das questões que são apresentadas na nossa encarnação. Então nós vamos precisar sim usar da indulgência para com eles, porque igual a eles, nós também não somos perfeitos. Estamos a caminho, né? Estamos no processo de aperfeiçoamento, né? Então aqui, como a gente vê um trechinho aqui do texto de Joana, que ela fala: a indulgência para com as faltas alheias é perfeita compreensão da própria fragilidade.
a refletir-se no erro do outro, entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se. Quer dizer, muito mais do que recuperar-se, o indivíduo precisa da oportunidade de. Então nós precisamos fazer com que a indulgência para com as faltas alheias seja a pauta do nosso dia a dia, do nosso proceder. Porque nós, como ela mesma fala aqui, nós somos frágeis. E quando nós usamos da indulgência para com o outro, nós estamos enxergando a fragilidade que o outro teve naquele momento que ele falhou em nós mesmos. Porque nós também somos frágeis. E essa fragilidade ao qual Joana está reportando aqui, que ela está falando, é a nossa fragilidade moral. Nós ainda somos muito frágeis moralmente. E precisamos trabalhar essa robustez que Jesus veio nos ensinar na moralidade. Cada dia a indulgência é um dos passos que nós precisamos dar para ter esta moralidade robusta. E estando na terra para progredir, nós encontramos na tolerância uma das mais importantes virtudes a serem conquistadas, já que precisamos tolerar uns aos outros, assim como Jesus falou, para a gente, como ele passa em Efésios 4, capítulo 4, versículo 2, quando ele fala: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, o Cristo nos convida a suportar uns aos outros, aos nossos irmãos que estão próximos a nós, com a tolerância, entendendo o limite do outro, entendendo as necessidades do outro, que muitas das vezes não alcançam as nossas necessidades, e aí a gente muda a cobrança que deveria ser para com nós mesmos, nós passamos para aqueles que estão próximos a gente. E isso causa briga, causa discussão, causa dissensão, e é um erro que nós cometemos, Nós não podemos cobrar dos nossos companheiros de caminhada aquilo que nós devemos cobrar de nós mesmos. Então a tolerância vem justamente para isso, para que a gente possa entender o limite do outro, possa estar lado a lado com o outro, porque quando nós começamos, principalmente dentro do nosso lar, quando nós começamos a exercitar a tolerância, fica muito mais fácil a gente reproduzir este aprendizado que nós temos dentro do nosso lar, na escola, no trabalho, na rua, na casa espírita. Sim, precisamos usar de tolerância também para com os nossos irmãos de caminhada, porque nós estamos aqui no planeta Terra em diversos níveis de despertamento de consciência, de elevação moral. Então vamos encontrar diversas pessoas no nosso caminhar com elevação moral maior que a nossa, igual à nossa ou menor. Então precisamos ter esta consciência de entender o limite do outro, de entender que nem todo mundo vai ter a mesma percepção que a gente, o mesmo despertar de consciência que a gente. Então a tolerância vem para que a gente possa respeitar o limite do outro. E o que a gente vê de monte aí é intolerância, seja ela religiosa, de raça, de posição social. A gente vê
aos cachos, pessoas sendo intolerantes umas com as outras, principalmente por conta da escolha religiosa, né? Nós vimos que as religiões de matrizes africanas sofrem muito da intolerância religiosa, e eles são os que mais levantam essa bandeira, né, contra essa intolerância. Eles são os que mais lutam pelo seu espaço, por respeito à sua crença e respeito à ao seu direcionamento filosófico religioso. Então nós precisamos ter em mente que a tolerância perpassa muito mais do que a questão material, porque o intolerante ele só está olhando justamente isso, ele só está olhando a matéria, ele só está olhando aquele irmão que está ali na frente dele com a sua vestimenta carnal. Ele não olha a transcendência do ato que ele está tendo, que ele está fazendo. E muitas das vezes possa ser invertida essa posição e ele se vê na situação do outro de receber essa intolerância, seja ela religiosa, de cor ou de qualquer grau que seja, ou nível, ou de situação que seja. Jesus nos exemplificou a tolerância em todos os seus atos na sua vida. Ele foi injustiçado, ele recebeu injúrias, ele foi caluniado, recebeu violência física, agressão verbal, e em nenhum momento ele se revoltou ou foi intolerante para com aqueles, muito pelo contrário. Ele agiu de tolerância, com amor, com respeito, entendendo os limites do outro, as limitações, que aqueles que estavam ao seu redor estavam fazendo para com ele. Mas mesmo assim, ele tinha posicionamentos enérgicos, mesmo entendendo a posição do outro, mas ele tinha posicionamento enérgico, porém com amor. Foi da mesma forma quando ele expulsou os vendilhões do templo. Quem se lembra disso? Está lá na Bíblia. Ele entrou e expulsou, restabeleceu a ordem dentro do templo, mas foi com amor que ele fez aquilo ali. Ele entendia os limites de cada um. Então, ser tolerante não é se contagiar com o erro. Porque ele poderia muito bem entrar ali e estar envolvido com os vendilhões do templo, mas ele não fez isso. Não é se manter indiferente também. Não é isso. É ter um posicionamento, e isso a doutrina espírita vem nos ensinar. Aí a gente vê a humildade do Cristo. Ele compreendia cada criatura, ele entendia cada criatura, sabia qual posicionamento mental cada uma estava tomando, já que ele era um magnetizador e tinha contato com os fluidos mentais de cada um, ligado ao fluido cósmico universal. Jesus tinha conexão mental com todos que estavam ali. Então ele entendia que cada um estava com o seu nível de despertamento ali, e ele respeitava e compreendeu cada um, mas buscou ajudar dentro das suas possibilidades que aquele irmão tinha para poder ser ajudado. Dessa forma nós podemos também fazer, porque ser tolerante é justamente isso. É entender os limites do outro, entender as necessidades dele, mas não ser alheio às suas posturas ou ser indiferente ao mal. Não é ser indiferente ao mal. É a gente tomar um posicionamento que venha ajudar aquele irmão de caminhada, ajudar ele naquele processo que ele está enfrentando, a sair daquela situação de erro que ele está cometendo. Desculpe. Nada melhor do que agir com amor. É aí que a gente pede que
o entendimento dos ensinamentos do Cristo precisam estar em consonância com as nossas ações. Aí é que nós vamos agir com amor. Porque não basta a gente saber disso tudo. A gente sabe que precisa ser indulgente. A gente sabe que precisa ser tolerante. A gente sabe que precisa respeitar o limite do outro. Mas a prática requer atenção, requer amor. E sem amor a gente não vai conseguir fazer. Lembra que a gente estava falando lá do BIP? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A benevolência para com todos, essa benevolência, ser benevolente com todos, você precisa ter um amor muito grande para ser desse jeito. Senão, nós vamos ser seletivos. E não é isso que Jesus pede. Que a gente seja seletivo no amor. O amor precisa ser expansivo, precisa atingir a todos. Foi isso que ele nos ensinou, o amor universal. O amor que perpassa o entendimento do momento físico ao qual nós estamos enfrentando. Ele vai além da matéria, ele vai além do corpo físico, vai trazer um entendimento muito mais profundo do ser. E aí é que ele pede o mergulho íntimo. Entender, conhecer-se, conhecer os limites, conhecer as mazelas, mas principalmente conhecer as suas potencialidades, que são elas que vão nos dar forças e subsídios para poder enfrentar as nossas outras tantas dificuldades que nós temos que passar. Precisamos ser tolerantes com os nossos irmãos, mas para ser tolerante nós precisamos de amor. Precisamos ser amorosos para com ele. Né? Ser tolerante, como diz Joana no seu texto, sermos tolerantes para com todos é o melhor modo de assegurar a nossa paz interior em busca de novos planos evolutivos. Que coisa maravilhosa! Né? Ser tolerante vai nos conferir uma paz que vai fazer com que nós busquemos novas oportunidades de evolução. Essa paz interior vai fazer com que a gente caminhe melhor, buscando novas etapas evolutivas. Eu preciso ser tolerante, eu preciso ser indulgente para poder passar adiante a minha caminhada evolutiva. Eu preciso ter a minha moral, a minha conduta moral trabalhada, né, preparada para poder enfrentar isso. E é paulatinamente, gente, é passo a passo. Não existe saltos, né? Não existe ser tolerante de um dia para o outro, de uma hora para outra. Né? Nós precisamos superar a nossa violência para com o outro. Não usar palavras de baixo calão, palavras que vêm denegrir a imagem do outro, vêm ferir a imagem do outro, vêm fazer com que o outro seja humilhado e rebaixado, rechaçado. Né? É isso que a gente precisa ter, essa postura de tolerância diante das imperfeições alheias, diante das limitações do outro. Não entrar em cólera para com os nossos irmãos. Jesus traz uma mensagem para a gente em Mateus capítulo 5, versículo 22, que eu vou ler aqui agora para que a gente possa entender essa questão da tolerância quando ele fala. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que dizer és louco será jogado para o fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Aqui Jesus traz
um ensinamento muito rico e muito grande para a gente, como todas as passagens que ele traz, né? Quando ele diz que qualquer que se irar, né? Aquele que levantar-se em ira contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. Aí ele vai mais além, não só se revoltar, não. Também qualquer que disser ao seu irmão raca, que seria um xingamento, né? Que falava raca e ainda virava o pescoço e cuspia de lado, como se estivesse limpando a boca do xingamento que fez, né? Então, qualquer um que disser palavras ofensivas a seu irmão será levado ao tribunal. Olha que coisa, né? E qualquer que disser és louco será jogado ao fogo do inferno. Então Jesus fala que não só se enraivar, não só se debelar em ira ou em cólera contra seu irmão, mas levantar palavras que vão ferir a imagem do outro, palavras que vão derrubar o outro, jogá-lo no chão, né? Ferir a sua imagem, nós já estamos cometendo o erro. E aí ele ainda vai mais além da questão do pensamento também, né? Que o pensamento toma forma, ele toma corpo. Então, tolerar. Quando ele fala naquela primeira passagem que eu trouxe, né, dos Efésios, sejam completamente humildes. Então, precisa-se ter humildade para tolerar. Não é verdade? A gente precisa ter humildade para tolerar. O orgulhoso, ele não vai tolerar. Ele não vai tolerar. Ele pode até usar uma máscara, mas no primeiro momento que pisarem no seu calo, que ferir ele, que agastar um pouquinho a sua pele, né? Ele vai se mostrar. Ele vai levantar a sua ira. E aí Jesus fala aqui em Efésios: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Está lá em Efésios. Quando ele fala isso, ele pede para que a gente não levante a ira, seja tolerante. Por mais que o irmão venha nos agredir, por mais que o irmão venha a nos ferir, nós precisamos tolerar. E oportunidade maravilhosa nós estamos tendo neste ano de 2020 e no ano de 2021 que perpassa também, né? De estarmos em contato com os nossos familiares. Que luta, não é? Mas é uma luta que a espiritualidade apoia aquele que está seguindo esses ensinamentos do Cristo. Aquele que está seguindo os ensinamentos de amor de Jesus, de suportar humilde e mansamente e docilmente aqueles que estão à sua volta, né? Não só no seu lar, mas no trabalho, na vizinhança, na rua, aonde quer que seja. Nós vamos precisar ser indulgentes, nós vamos precisar ser tolerantes, com muito amor, com muita humildade, para que a gente possa ter realmente gravado no nosso peito, nas nossas ações, no nosso rosto, quando a pessoa olhar para a gente, ela já vai reconhecer: eis aqui um cristão, eis aqui um que trabalha incessantemente as suas mazelas, eis aqui um que trabalha incessantemente a indulgência e a tolerância, eis aqui um ceareiro do Cristo, eis aqui um cristão. Veja que independe de religião, independe de ser espírita, de ser candomblessista, católico, protestante, o que quer que seja, nós vamos precisar tolerar uns aos outros, nós vamos precisar ser indulgentes para com as faltas alheias, nós vamos precisar ser humildes, dóceis, nós vamos precisar usar de amor no nosso dia a dia, nas nossas ações. Nós vamos precisar caminhar cada vez mais
pautados nos ensinamentos do Cristo, porque só assim nós vamos alcançar a tão almejada elevação moral, elevação espiritual. E aqui em Colossenses também nós vamos encontrar, veja que a Bíblia está repleta disso, tá? Desses ensinamentos. Tanto como eu falei dentro das obras básicas do Espiritismo, né? Nós vamos encontrar na Bíblia também isso. Que aí tem: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor vos perdoou. Se a gente pede o perdão, né? Se a gente não perdoa o nosso irmão, como é que a gente vai orar o Pai Nosso? Se lá a gente pede o perdão para as nossas faltas. Não é verdade? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, 13 e 14. Então, meus irmãos, como Jesus nos convida a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, como Ele pede em quase todos os seus ensinamentos que a gente tenha indulgência e tolerância, nós vamos precisar fortalecer essas duas virtudes em nós. Eu digo fortalecer porque certamente a gente que já lida com a questão da nossa reforma íntima, nós já sabemos que precisamos ser indulgentes. Então, já começamos a dar o primeiro passo. Certamente já demos o primeiro passo para a indulgência. Precisamos, então, fortalecer, aprofundar cada vez mais esse trabalho, melhorar cada vez mais a nossa conduta de amor em direção ao nosso Cristo. Fazer com que a indulgência e a tolerância seja pauta constante nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos julgamentos, para que a gente não tenha pré-julgamentos. Porque aí nós vamos esquecer de amar o nosso irmão e julgá-lo, e criticá-lo, e colocá-lo no cárcere, mesmo que seja mentalmente. Mas nós acabamos por direcionar as nossas piores energias a ele, fazendo esse tipo de comentário, mesmo que seja mentalmente. Então vamos cuidar da nossa língua, tão maliciosa, tão venenosa, que pode ferir, pode agredir, pode até matar os nossos irmãos de caminhada. Então, meus irmãos, sejamos cada vez mais indulgentes, sejamos cada vez mais amorosos uns com os outros, porque nós, assim como Cristo fala em Efésios, assim como Cristo fala em Mateus, capítulo 5, versículo 22, Ele pede para que a gente nos suportemos. Como Ele fala também aqui, exercitando a tolerância em nosso lar, nos será mais fácil exemplificá-la no nosso dia a dia. Assim, Joana traz para a gente esta mensagem, pedindo para que a gente seja tolerante constantemente, porque constantemente seremos convidados a ser. Constantemente nós teremos irmãos a furtigar a gente ali, a nossa paciência, não é verdade? Se o espírita que ainda está naquela busca pela sua missão, eu não tenho uma missão ainda, qual será a minha missão aqui na Terra? Né? Porque tem muitos que buscam isso. Então busque essa missão de ser cada vez mais tolerante, de ser cada vez mais indulgente, que assim o seu amor, o nosso amor, o amor que Jesus nos ensinou, vai crescer cada vez mais nos nossos corações e vai fazer com que a gente seja cada vez mais os cristãos que Ele espera que nós sejamos. Aqueles cristãos, como Ele mesmo falou, que serão reconhecidos por muitos se amarem. Assim são os discípulos do Cristo, independente de religião, independente de doutrina que professe ou que siga. Precisamos nos amar mutuamente, indistintamente.
precisamos nos tolerar e precisamos praticar a indulgência. Muita paz.